Olá, você que acompanha a programação Ultra Pharma em todo o Brasil. Eu sou o Padre Rubens da Cruz, administrador da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus em Iguape. E este é o programa Presença de Deus, levando até você que está em casa uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que manifesta o grande amor de Deus pela humanidade, o grande amor de Deus por cada um de vocês. Neste momento, nós queremos fazer a nossa oração, queremos buscar a presença de Deus de uma maneira mais perfeita em nossas vidas, de uma maneira mais constante. Queremos ajudar você a perceber Deus que se faz presente em todos os momentos, até mesmo naqueles momentos mais simples, naqueles momentos mais cotidianos, mais corriqueiros, aqueles momentos mais rotineiros da sua vida, ali Deus se faz presente, ali Deus está com você, ali é oportunidade do seu encontro com Deus. Ao longo deste momento de oração, você também poderá enviar a sua mensagem, o seu pedido, para o número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. Nós rezaremos pelas suas intenções e também em todas as celebrações aqui do nosso santuário, recordaremos os seus pedidos. É muito importante que, ao enviar a sua mensagem, você se identifique. Coloque seu nome completo, sua cidade, seu estado, de tal forma que pessoas que nos acompanham neste momento em todo o Brasil também possam rezar pelas tuas intenções. Nós estamos num ciclo de meditações a respeito da Santa Missa. Nós iniciamos essas reflexões na semana passada, falando sobre a nossa preparação, como nos preparar melhor para participar da Santa Missa. E nós continuamos refletindo sobre a nossa participação na Santa Missa. A semana passada, como nos preparar. Esta semana, como participar melhor. Então vamos pedir a graça de Deus para que possamos fazer um bom momento de oração, um bom momento de reflexão e que Deus possa, nestes momentos, nos orientar por quais caminhos devemos seguir em nossas vidas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A Igreja, ela deseja que todos os fiéis participem da Santa Missa, conhecendo e, por isso, conhecendo de forma ativa e frutuosa. Então é preciso conhecer aquilo que se celebra, participar de forma ativa e principalmente de forma frutuosa. Este é o grande desejo do Concílio Ecumênico Vaticano II, de que os fiéis possam, assim, portanto, colher o maior número de frutos possíveis da participação da Santa Missa. Não simplesmente estarem presentes, mas colherem frutos, participarem verdadeiramente. Inclusive, nós muitas vezes usamos a expressão eu vou assistir à missa, né? Quando nós fazemos isso pela televisão, muito bom, ótimo, nós de fato estamos assistindo à missa. Mas quando nós estamos na igreja, nós participamos da missa, nós vivemos aquele momento de forma conjunta, de forma comunitária.
É sobre isso que nós vamos conversar nestes próximos minutos. Quando nós estamos numa capela, numa igreja, num santuário, você já parou para pensar quem é que está ali? Quem é que se reuniu? É simplesmente um grupo grande ou pequeno de fiéis? A missa, ela nunca é uma oração individualizada. Você nunca participa da missa sozinho. Por isso, ela tem muitos gestos que são comuns, comunitários. Todo mundo se levanta ao mesmo tempo, todo mundo se senta ao mesmo tempo, todo mundo se ajoelha ao mesmo tempo, canta, responde, todos juntos, ao mesmo tempo, de forma comunitária. A missa não é um culto individual, nem mesmo quando o padre celebra a missa sozinho, ele deve estar totalmente sozinho. Sempre deve haver pelo menos um fiel, pelo menos uma pessoa que participe juntamente com ele, porque a missa é um gesto comunitário de toda a igreja. Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto deles. Então a missa é exatamente este momento, onde 2 ou mais se reúnem em seu nome. E nós nos reunimos como comunidade, nós nos reunimos como família de Deus. É assim que São Paulo se refere à igreja quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 19. A igreja é a grande família de Deus. Então quer dizer, a missa é um ato comunitário. E é um ato comunitário impressionante, porque não importa qual seja a missa, qualquer uma das missas não é um simples ato, um simples gesto de uma comunidade isolada, de uma comunidade concreta. Não é um gesto daquela igreja, daquela paróquia que se reúne, mas a missa, toda vez que ela acontece, esteja presente 2 pessoas ou estejam presentes milhares de pessoas, seja ela na mais humilde capela, seja ela presidida pelo Papa na Basílica de São Pedro, cada missa reúne em si a igreja inteira. Cada missa é a igreja inteira, é o corpo de Cristo inteiro que está ali reunido. Isto porque naquele momento nós rezamos pelas necessidades de todos, né? Todos são incluídos naquela celebração, vivos, falecidos, toda a igreja, todas as nossas intenções particulares. Então, como corpo de Cristo, cada comunidade se reúne como igreja inteira e se une a Jesus, que é o eterno e sumo sacerdote, que é a cabeça deste corpo que se reúne, que é o celebrante principal, que é a vítima do sacrifício que ali se realiza sobre o altar. É o sangue dele, nova e eterna aliança, que se derrama a cada celebração, a cada missa. A cada missa é ele que se oferece ao Pai por meio do Espírito Santo. Nós, sacerdotes que celebramos, somos, como vai ensinar o Concílio Vaticano II, somos apenas instrumentos vivos de Cristo sacerdote. Nós emprestamos apenas a nossa voz, as nossas mãos, o nosso corpo, para que ali Cristo sacerdote se faça presença. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça destas afirmações que aqui fizemos. Nem que esteja presente apenas uma pessoa ou sacerdote ou milhares de pessoas, ali está representada, ali está presente a igreja inteira. Mas vamos voltar àquilo que nós dizíamos no início. Imagine que você está começando a participar da Santa Missa. Se a missa é um ato de Cristo, é um ato da igreja,
é natural que o seu coração, juntamente com o coração de todos aqueles que participam da Santa Missa, bata unido, bata no mesmo ritmo, não só daquelas pessoas que estão ali, mas no mesmo ritmo do coração de Jesus, no mesmo ritmo do coração da Igreja, uma vez que o corpo da Igreja, que somos todos nós batizados, é inseparável do corpo de Cristo. Então, como diz São Paulo, um só coração, uma só alma naquele momento. Um só coração e uma só alma. Uma união sincera, uma união íntima, uma união amorosa que se dá pela oração, a oração comunitária, a oração da Igreja. Ou seja, a partir deste ato litúrgico que é a Santa Missa. Sem essa união, sem esse desejo de estar intimamente ligado a Cristo, intimamente ligado à Igreja, a nossa participação ela é muito falha, ela é muito vã. Se nós vamos com a ideia de que eu faço da missa a minha oração pessoal, individual, eu faço da missa o que eu quero, a nossa participação ela vai ser muito rasa, ela vai ser muito fraca, muito falha, superficial. Quando nós participamos da Santa Missa, há uma espécie de participação interna, mas também externa. É lógico que a Igreja vai insistir conosco que a nossa maior participação na Santa Missa, ela se dá de forma interior. Todas aquelas orações que são feitas, que nós devemos recitar, aquelas orações que são nossas, se realmente elas forem minhas. A nossa oração só será nossa se individualmente elas também forem minhas, se elas também fizerem parte do nosso interior. Ou seja, cada prece, cada oração que nós fazemos durante a Santa Missa, ela deve ser interiorizada, independente daquilo que está acontecendo exteriormente, independente da voz que une as nossas vozes, se nós estamos cantando, se nós estamos rezando, no nosso interior aquilo deve fazer um eco, né? Ou como a gente diz, não deve ser dito da boca para fora. Deve ser dito, deve ser rezado a partir do nosso coração, do mais íntimo, do mais profundo do nosso coração. Eu acho que o que pode resumir isso que eu estou dizendo agora são algumas palavras de São José Maria Escrivá no livro É Cristo que Passa, número 88. Ele vai dizer que viver a Santa Missa é permanecer em oração contínua. Viver a Santa Missa é permanecer em oração contínua. E como deve ser essa oração contínua? De que forma é essa oração? É lógico que aqui, nestes momentos que nós passamos juntos, a gente nunca vai esgotar, a gente nunca vai falar sobre tudo o que significa a riqueza da Santa Missa. Mas nós vamos sugerir, como eu já disse, neste programa e nos próximos, alguns passos, alguns modos de se orar, de se rezar na Santa Missa. Então agora, antes de nós passarmos por estes passos, por estes ritos da Santa Missa, eu queria deixar a você que está em casa uma lembrança, um recado muito importante. Este nosso programa, ele tem o apoio de Sidney Oliveira e da Ultrafarma. Há quase uma década eu levo a palavra de Deus através dos meios de comunicação social, tendo este importante parceiro que é o meu amigo Sidney Oliveira. Com a ajuda dele, tenho evangelizado muitas pessoas ao longo dos anos, levado a palavra de Deus a muitos lugares, a lugares muitas vezes inimagináveis, a lugares que muitas vezes eu nem conhecia, nem tinha ouvido falar, e lá as pessoas estão nos acompanhando, estão rezando conosco.
Então, manifesto sempre aqui a minha gratidão ao Sr. Sidney Oliveira e à Ultrafarma por esse apoio que oferecem à evangelização. E quero lembrar também que você que é cliente da Ultrafarma, que compra através do site ultrafarma.com.br, também está apoiando esta evangelização, porque parte dos recursos da Ultrafarma são destinados a apoiar igrejas, paróquias, a apoiar a transmissão das santas missas, a apoiar atos sociais, ajuda às pessoas. Então, é muito importante que você seja parceiro, seja cliente da Ultrafarma. Você também estará ajudando, participando de forma indireta de tudo isso. Então, acesse ultrafarma.com, compre lá os seus medicamentos, sobretudo os de uso contínuo, e você vai pagar muito mais barato e vai apoiar tudo isso que eu acabei de falar. ultrafarma.com.br. A Ultrafarma está no coração de todos nós. A Ultrafarma já está no coração dos brasileiros. Então, voltando ao nosso tema, como participar melhor, como orar melhor na Santa Missa. Nós sabemos que a Santa Missa é composta de 4 partes, 2 delas as principais e 2 delas mais periféricas, uma preparatória e a outra de despedida, digamos assim. A parte que nos prepara para ouvirmos a palavra de Deus e para participarmos da mesa da Eucaristia são exatamente os ritos que nós chamamos ritos iniciais. Eles têm esta missão, eles têm essa função de nos preparar melhor para a palavra de Deus e para a mesa da Eucaristia. Então, nos ritos iniciais, nós temos uma parte muito importante que é o ato penitencial. Nesse momento, você pode unir a sua oração, a oração dos seus irmãos ali presentes, a oração do celebrante, para que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, aconteça o primeiro movimento da oração de súplica, que é o pedido de perdão. O ato penitencial nos ajuda a pedir perdão dos nossos pecados, assim como vai nos recordar aquela parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu se vangloriava pelos seus méritos, pelos seus grandes gestos, por ser um homem de oração, um homem religioso perfeito, o pobre publicano dizia: meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. Ó Deus, tende piedade, eu só sou um pecador. Essa deve ser a nossa súplica diante de Deus nesse momento. Por isso, procure participar bem do ato penitencial. Se naquele momento ficou ali algum pecado leve, algum desentendimento com o irmão, algo que precisa de reconciliação, ali é o momento de você pedir perdão a Deus. Ali é o momento de você pedir perdão por todas as indelicadezas cometidas contra Deus, contra os irmãos. Depois, este momento de ritos iniciais se conclui com uma oração que nós chamamos a oração da coleta. É o momento em que todos nós podemos colocar as nossas intenções pessoais unidas àquela oração comum que o sacerdote faz. E ali também depois se inicia a liturgia da palavra, que é a primeira parte importante da Santa Missa. Como eu disse, liturgia da palavra e liturgia eucarística são os 2 grandes momentos, os momentos mais importantes da Santa Missa. Os 2 têm igual importância, os 2 têm igual valor. De nada adianta participar bem da liturgia eucarística e deixar de lado a liturgia da palavra, e vice-versa. Dar mais importância à liturgia da palavra do que à liturgia eucarística. Então, ali na liturgia da palavra, através das leituras bíblicas,
Deus vai nos falar, exatamente por isso as leituras se concluem com a expressão Palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus por essa palavra. Essa palavra de Deus que nós ouvimos é como se fosse para nós um início de conversa, a abertura de um diálogo. Ali são palavras que Deus nos dirige para que a nossa alma, sugestionada por aquela palavra, sob a inspiração do Espírito Santo, possa oferecer a Ele uma resposta. Deus nos diz algo e espera de nós uma resposta. Por isso, é muito importante que a gente olhe a Santa Missa como uma forma de oração dialogada. Há momentos em que precisamos ouvir e há momentos que precisamos responder. Nós não rezamos todos juntos todas as orações o tempo inteiro, mas há sempre este diálogo. É importante sabermos dialogar, é importante sabermos escutar para depois darmos a nossa participação, a nossa resposta. Quando nós ouvimos as leituras com muita atenção, quando nós ouvimos a homilia com muita atenção, Deus nos fala com muita proximidade, com muita propriedade, e você pode oferecer a Ele respostas com a sua vida. Toda a liturgia da palavra nos traz pontos essenciais, nos traz pontos fundamentais para a nossa vida, para a nossa presença, o nosso encontro com Deus. O Salmo responsorial geralmente é uma resposta que a gente oferece a Deus durante a liturgia da palavra. E também, quando nós aclamamos o Evangelho, nós também estamos oferecendo a nossa resposta, a nossa participação a Deus. Mas se você deseja de fato se aprofundar na vida espiritual, não se contente só com isso, vá mais a fundo, vai mais além. É importante, há muitas pessoas que têm esse costume de antes da Santa Missa, dar uma olhadinha, né? Hoje em dia nós temos inúmeros livretos que trazem as leituras da Santa Missa, das mais diversas editoras, né? Que trazem as leituras diárias da Santa Missa. Então, no início do mês, você tem aquele livreto já com tudo que vai ser lido, proclamado na liturgia durante o mês. Então, com antecedência, você consegue ler os textos, já ir rezando sobre aqueles textos, já ir preparado para a Santa Missa, sabendo aquilo que você vai ouvir, fazendo um tempo de oração anterior, a meditação das leituras. Isso vai te ajudar muito a participar melhor da Santa Missa. A segunda parte importante da Santa Missa, como eu disse, é exatamente a liturgia eucarística, que começa ali com o canto da apresentação das ofertas, com a oração sobre as oferendas, o prefácio e a oração eucarística propriamente dita. O ápice, o ponto mais importante desse momento é, sem sombra de dúvidas, a consagração. A consagração, ela é a essência da Santa Missa. É o momento que mais deveria nos arrastar para uma oração intensa, para uma oração maravilhosa, para uma oração sem fim, para uma oração que a gente não deveria se cansar de fazer, de saborear. Quem ama a Santa Missa, quem ama a Eucaristia, a cada dia vai descobrindo frutos, uma fonte inesgotável de graças, de bênçãos para a sua vida. Vai saboreando isso cada vez mais. Quando a gente acompanha a Santa Missa com esta sede espiritual, é como se nós experimentássemos um saboroso doce, algo que a gente goste muito e que deixa aquele sabor bom, aquele gosto bom na nossa boca e a gente quer mais e mais. Assim também deveria ser com a Santa Missa, com a Santa Eucaristia, né? Deixar sempre esse sabor, sempre esse desejo de querer mais. E você pode ir dizendo
estas palavras a Deus, você pode ir manifestando estes seus desejos a Deus de querer estar cada vez mais na sua presença. Não participe da missa, como eu disse, como se fosse um espectador. Tem gente que participa da missa olhando e julgando tudo. Então olha os gestos dos padres, os gestos das pessoas que estão ali ajudando, olha o gesto do irmão que está no banco ao lado. Então fica ali como um espectador, como um comentador, né? Assiste simplesmente a missa e fica tirando esses comentários. E isso afasta a nossa alma totalmente de Deus. Então aproveite ali o momento que você está vivendo, aproveite a Eucaristia que alguns minutos depois você vai receber. Coloque cada vez mais a sua alma naquele momento, principalmente quando você vai dizer alguns instantes antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, de que entres na minha morada, mas eu acredito que uma palavra Tua é capaz de me salvar, é capaz de me libertar. Responda bem a cada amém, a cada resposta. Responda com o coração, responda com a vida. E quando Cristo for te apresentado na hóstia sagrada, olhe para Cristo, contemple Cristo e responda um amém. Manifeste ali a sua fé na presença real da Eucaristia. Então, essa parte da Santa Missa nos ajuda bastante a colher frutos. E eu não quero concluir essa reflexão de hoje sem lembrar da importância que tem. Eu dizia lá no início, né, que nós temos gestos corporais que são comunitários, quando nós ficamos em pé, quando nós nos sentamos de joelhos, quando a gente se inclina profundamente em alguns momentos da nossa oração, quando estamos sentados. Os gestos, eles muitas vezes são como palavras. Os gestos nos dizem, às vezes, muito mais do que as palavras. Os gestos na Santa Missa, eles também nos ajudam a participar melhor, a viver melhor a nossa oração. Por isso, é bom a gente fazer bem feito esses gestos, fazer gestos comuns, né? Quando todos estão de pé, fiquemos em pé, de joelhos e assim por diante. Não façamos gestos individualizados, de tal forma que a gente acabe atraindo a atenção para nós mesmos e desviando os olhares daquele mistério que está sendo celebrado. Não vamos esgotar agora os comentários sobre a Santa Missa. Nós vamos continuar na próxima semana, nas próximas reflexões, falando a respeito da nossa melhor participação. Mas agora nós queremos pedir a bênção de Deus sobre todos nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos que neste momento nos acompanham, rezam conosco em todas as realidades, em suas casas, no trabalho, nos hospitais. Que o Senhor possa visitá-los com a sua bênção e com a sua graça. Abençoai seus objetos de devoção, abençoai seus medicamentos, suas chaves, as roupas, aqueles objetos que necessitam da vossa graça e da vossa bênção. Que possam ser protegidos de todos os males do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que esteve conosco, que rezou conosco. Obrigado ao Ultrafarma e ao Sr. Cidinho Oliveira pelo apoio que nos oferecem. E nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo programa. Deus te abençoe.